eu quero que vocês venham ter o discernimento para compreender a vontade de Deus para a sua própria vida. Ó Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Todo santo dia eu preciso de orientação, eu preciso da tua direção para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Como é que eu posso estar enquadrado dentro da tua vontade? Então me dá a direção. Esse é o pão nosso de cada dia que nós precisamos, porque nós somos servos, e o servo não faz outra coisa senão pensar em agradar o seu Senhor. Nós temos que levar uma palavra de fé, não a fé simplesmente conquistadora, mas a fé que venha se permanecer, a fé que venha saber perder. Porque a gente não tem fé só para ganhar, a gente tem que ter fé para perder também. Fé para ganhar, fé para perder. Fé, por exemplo, para você conquistar uma determinada bênção, mas fé também para sustentar-se quando você perde um ente querido, quando você tem que dar a outra face, tem que andar mais uma milha, quando você tem que perdoar. Enfim, você tem que ter fé para qualquer situação. Do contrário, a sua fé será aleijada, frágil, debilitada. Então Deus nos dá a fé para tudo. Não é só para conquistar, para vencer, mas tem que ter fé para perder também. Fé para perder, bispo? É fé para perder. Jesus teve fé para perder. Perdeu a vida por nós. Deu a vida por nós. Não foi? Ele teve que ter fé para suportar o momento de angústia que ele passou lá no jardim do Getsemane. Ele teve que ter fé para aquilo. Então nós também temos que ter fé para suportar os momentos difíceis que nós enfrentamos no dia a dia. Quando fala em fé, pensa assim, não, eu vou viver a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Israel, a fé de Davi, a fé de Gideão. Mas Abraão teve que ter fé para perder. Ele, para poder ganhar, primeiro ele teve que perder. Ele teve que ter fé para perder. Perder o quê? A terra que ele estava. Abraão teve que ter fé para largar a terra que estava. É ou não é? Teve que ter fé para deixar tudo para trás para obedecer a palavra de Deus. Então para que a gente tenha fé para alcançar a plenitude de Deus, o Espírito Santo, nós temos que ter fé para perder a nossa vontade, fazer a nossa vontade. Então, fé para ganhar, fé para perder, digamos assim. Use a sua inteligência. São pequenas tribulações. Nós todos passamos por pequenas tribulações. Por maiores que elas sejam, são pequenas tribulações. A grande tribulação vai vir depois que Jesus vier nos buscar no arrebatamento. Aí vem, sim, a grande tribulação. Aí essa vai ter que... Só quem realmente for perseverante vai conseguir se salvar. Então, quando a gente fala em fé, a gente tem que entender que as pessoas precisam ter esse discernimento. A fé para ganhar e a fé para perder. Primeiro tem que ter fé para perder. Perder a própria vida. Perder para deixar de fazer a sua vontade. Perder para fazer a vontade de Deus. Foi o que fez Abraão. Abraão teve que
levar o filho lá no monte, caminhou 3 dias com o filho que ele iria perder para sacrificar o pai. Ele iria perder o filho. Ele não sabia que lá em cima Deus ia falar, não faça nada ao teu filho. Até então, ele estava certo que iria matar o seu filho, sacrificar o seu filho. Então, ele teve que ter fé para perder. E é por isso que Abraão veio se tornar o nosso pai na fé. Ele foi pai na fé, ele é o pai na fé por conta disso. Porque ele aprendeu a fé de ganhar, mas primeiro aprendeu a fé de perder. E quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente tem fé para perder. Primeiro você tem que perder para depois você poder ganhar. Você, para semear numa terra, você tem que ter fé para perder. Quer dizer, você vai perder aquela semente, vai dar para a terra. Aquela semente que você poderia usar para si próprio, você lançou na terra, você perdeu. Você teve fé para perder, porque você sabia que a semente ia se multiplicar e ia te dar muito mais. Então, fé para perder, fé para ganhar. Ora, então você tem que ter esse discernimento. A fé que você vai usar. Domingo agora nós vamos ter a festa das primícias. É o dia de festas, é fé da conquista. Então os dizimistas, os fiéis dizimistas, têm fé de que vão conquistar, vão tomar posse das promessas de Deus, por conta de ser fiel a Deus. Ele é fiel a Deus, então ele tem fé. Quem tem fé para perder, vai ter fé para ganhar. Quem tem fé para agradar a Deus e desagradar a si próprio, vai ter fé para ser agradado por Deus. É ou não é? Então, Abraão tornou-se pai na fé porque ele sabia tanto usar a fé para ganhar, como também para perder. E quando o pastor, ou membro, uma pessoa de Deus, tem fé para ganhar, mas não tem fé para perder, não tem essa consciência de que tem que perder, então ela fica frustrada quando não ganha. Ela fica decepcionada consigo mesma. E aí vem o diabo e joga uma casca de banana para a pessoa escorregar. Vêm as tentações, vêm as dúvidas, vêm os medos, vêm as ansiedades, que o diabo alimenta. O diabo trabalha com a dúvida. E se a pessoa só vive na fé de ganhar, então ela não vai saber que aquele momento era para perder. Era fé para perder, é fé para plantar, é fé para semear, é fé que necessita de perseverança, de continuidade. Não, eu sei que agora eu estou perdendo, mas amanhã eu vou ganhar. A terra vai me devolver multiplicado, porque eu estou perdendo pela causa do meu Senhor Jesus. Bem, na segunda-feira, a fé é outra. A fé é para a prosperidade. Então você tem que estar vestido da fé de conquista. Mas se você não trata da fé que conquista para a fé que perde, se a pessoa não tiver aquela fé que também tem que perder, que obviamente vai perder, então ela vai crescer com a perna só. Ela pode ganhar a fé para conquistar, ser estimulada a tomar posse de coisas grandes, maravilhosas, mas se ela não for divertida, se ela não for avisada previamente de que ela vai ter que perder também, então, se ela perder,
a fé enorme que ela tinha para ganhar vai se desmoronar, porque ela não sabia que a fé se usa também para perder. Essa é a realidade. Isso é um fato. São as tribulações. No domingo a gente fala de tribulação. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, ele diz assim, olha só, capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, quer dizer, já conquistou uma bênção, fui justificado, fui perdoado, estou limpo com Deus, não devo nada a ninguém, eu estou justificado, todos os meus pecados já foram pagos, eu estou justo diante de Deus, aleluia. É a fé que deu a você essa condição espiritual de você estar de pé. Não, graças a Deus, a minha consciência está limpa, porque pela fé que Deus me deu, eu fui justificado, estou justo diante de Deus. Então, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, quer dizer, através de Jesus, também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. A fé a esta graça, quer dizer, por meio da fé você tem acesso ao Pai, por meio da fé a palavra de Deus, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, que é a palavra, você tem acesso ao Pai e você tem, então, a paz. Nós temos a paz. Então ele diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, quer dizer, a própria entrada, presença na entrada do Pai, na presença do Pai, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Um dia podermos estar diante da glória de Deus. Quer dizer, nós mantemos uma fé de um dia estarmos na presença de Deus. É a graça de Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós temos essa convicção. Amém? Quer dizer, o primeiro e o segundo versículo falam de fé, o quê? De perda ou de conquista? Conquista. Mas no versículo 3 diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações. Quer dizer, a fé de perda, de problemas, de dificuldade, enfrentarmos as situações difíceis. Também nos gloriamos, quer dizer, nos gloriamos pela fé de entrada na presença de Deus. Temos a consciência limpa, perdoados, justificados, aleluia. Mas também nos gloriamos quando temos as tribulações. Quer dizer, a fé de perda pelas tribulações, que todos nós temos, ou não? Todos nós enfrentamos problemas, todos nós temos situações difíceis, todos nós. Ninguém aqui, penso eu, está navegando com o vento bom, as águas tranquilas. Todos nós temos os nossos dias de água tranquila, não é?
mas também tem os dias de tempestade. Quem está no mar tem que estar atento para tudo, tanto para o momento de paz, de vento tranquilo, bem sereno, águas mansas e tranquilas, mas também tem um momento de tempestade. Então ele fala aqui, não somente nos gloriemos na fé que nos traz o estado de paz, de justiça, de justificação, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, a tribulação é que nos traz paciência, quer dizer, perseverança, que nos faz perseverantes, pacientes, convictos, tranquilos. E a paciência traz o quê? Experiência. E a experiência traz o quê? Esperança. E a esperança não traz confusão. Quer dizer, veja que não é a fé de conquista que traz, digamos, a tribulação. O que traz a tribulação são os problemas que nós enfrentamos aqui no mundo. As lutas, as discórdias. Nós enfrentamos discórdias. Não é verdade? É ou não é? Nós, pessoas próximas a nós que discordam da nossa fé. Não é isso? Que aborrecem você por elas não entenderem a sua fé. É ou não é? Tribulação. Então, sabendo que a tribulação nos traz paciência, produz paciência, eu pergunto, é a fé de conquista que nos dá paciência? É a fé de conquista que nos dá tribulação? Não. É a fé de conquista que nos traz experiência? Não. É a fé de conquista que nos traz esperança? Não. É a fé de tribulação. Dos problemas. Entendeu o que eu estou falando? Tem um lado da fé de conquistas maravilhosos que você fica feliz da vida. Você venceu os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente com 300 homens apenas. Você venceu. Você é um vitorioso. Mas você tem no povo que está com você aqueles problemas, aquelas situações difíceis, aqueles que estão frágeis na fé, fracos na fé, e você tem que suportar. Você tem que aguentar. Você tem que aprender a conviver com aquela situação. Isso é fé que, digamos assim, em outras palavras, é uma fé de perda. Mas não é de perda porque se ganha, porque a tribulação traz o quê? Paciência. Paciência traz experiência. Experiência traz esperança. Então, quando você é menino, você só pensa em ganhar. Quando você é criança na fé, você só pensa em vencer. Mas conforme você vai amadurecendo, você sabe que tem que perder também. Você tem que aprender a perder. E isso só com a experiência. Porque, teoricamente, isso contradiz a nossa fé. Teoricamente, contradiz aquilo que nós aprendemos quando éramos crianças. É como Paulo fala, quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. E a criança não pensa em perder. Pensa. Se você não aprender a perder, você não vai aprender a ganhar. Ou não é? Então, a gente vai amadurecendo na fé à medida que nós vamos encontrando dificuldade.
São as dificuldades, tribulações, os problemas que Deus permite para que nós venhamos aprender a ser ou amadurecer na fé. Então não pense, eu ganhei, eu conquistei, eu fui curado, eu fui abençoado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, graças a Deus. Enquanto você está naquela fé, você é imaturo, você fica feliz da vida e você só pensa que a vida da fé é só conquistar. Não, a vida da fé tem horas de perda para você aprender a viver pela fé. Abraão aprendeu a viver pela fé quando perdeu. Abraão deixou uma experiência para nós. Deus provou Abraão, mostrou que Abraão seria o pai na fé, porque dele veio a fé consciente, inteligente, sábia, que tinha que perder para poder alcançar maior. Compreende o que eu estou falando? Então, às vezes, você tem o seu casamento, você casou de novo, você está vivendo uma vida nova com uma outra pessoa. Cada um tem uma cabeça, por exemplo, não é? Você tem uma fé, poxa, vou arrebentar, agora me casei, estou pronto para o que der e vier. E aí, você está casado com uma pessoa que é mais débil, que não tem a mesma fé que você, que não tem praticado a fé da mesma forma como você. Como é que você vai administrar, lidar com uma pessoa que tem uma fé menor que você, por exemplo? Aí vem os conflitos, aí vem as lutas, vem os problemas, e aí muitas das vezes você não tem paciência com aquela criatura que tem uma fé menor, digamos assim, e aí você pensa que não foi a vontade de Deus. Aí vem aquele pensamento do diabo, não foi a vontade de Deus, você casou com a pessoa errada. E aí começa a dúvida tomar conta e às vezes o casamento é desfeito por uma falta de maturidade espiritual. Você não aprendeu a lidar com a fé que você tem. A fé que você cresceu, desenvolveu, multiplicou, é uma fé conquistadora. Mas agora você está perdendo, porque você dorme com uma pessoa que não tem a fé que você achava que tinha. Aí começa o problema. E ela, por sua vez, no caso da mulher, se for a mulher, então ela fica pensando, meu Deus, e agora? O que eu faço? Estou perdendo meu casamento, estou perdendo meu marido. Vem aqueles conflitos. Só que vocês esquecem que a fé não é para conquistar apenas, mas é para perder também. É a fé que você tem que andar mais uma milha. É a fé que você levou uma bofetada, dá outra face. A fé que você não fez nada de errado, mas você vai pedir perdão. É fé de perda. Mas é a fé de perda para ganhar, porque você ganha o quê? Experiência, maturidade. Você aprende a lidar com a pessoa que é mais frágil, mais fraca, você tem que entendê-la e etc. Você vai aprender a conviver com aquela criatura. Entenderam? Sim ou não? Sim, senhor. Muito bacana, não é verdade?